Olá, minha querida, olá, meu querido, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. É uma honra ter vocês comigo neste canal, portanto, agradeço a cada um pela presença. O que aconteceu foi o seguinte: a gente tem um novo ministro no STF. O Bolsonaro, depois de muito tempo e medo da minha parte, o Bolsonaro ele indicou um ministro para o STF. A gente tem um nome, eu vou passar aqui para vocês. A questão é que não se trata de um nome que tem relevância por si, não é um nome que vai carregar um peso de sua imagem para o STF. Não é a Damares Alves, não é o Arthur Weintraub ou Abraham Weintraub, tampouco Augusto Aras, é o nome do Centrão. Assim como o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques do Centrão para o STF, ele colocou um outro nome do Centrão para o STF. Eu fiquei tranquilo depois dessa escolha do Bolsonaro pelo seguinte motivo. A gente tem que considerar que o Bolsonaro é o presidente. Muita coisa que vai acabar com a vida do povo brasileiro pode acontecer, e uma delas seria no próprio STF. Para quem não sabe, eu estudo direito, gosto de ler a respeito do direito tributário e pretendo seguir na área. Imaginem como é para alguém que sonha em atuar no direito, ou para algum operador do direito em exercício já do seu trabalho, ou como um cidadão comum que depende do direito para tudo. O empresário depende do direito tributário para tudo. Qualquer cidadão depende do direito penal, civil, enfim. Como que é para esse cidadão saber que no STF tem uma Damares Alves? Uma pessoa que, na minha interpretação, não tem consciência nenhuma. Não é uma pessoa que tem um cérebro que funciona normal. Vocês podem pensar diferente disso, mas é a minha ótica. E a Damares não foi indicada, o que é muito bom. O Arthur, o Abraham, dois olavistas também não foram indicados. E o Aras também não foi indicado. Aqui a gente vai ter diversos reflexos na nossa república. Nos próximos dias na política vão acontecer muitas coisas por conta dessa traição do Bolsonaro contra o Aras. Eu já vou comentar sobre isso. Inclusive, deixei até um artigo da Constituição separado aqui a respeito do que pode acontecer contra o Aras se ele não partir para cima do Bolsonaro. E o Bolsonaro indicou quem? A gente tem o nome do senhor André Mendonça. Bolsonaro confirma André Mendonça no STF, que não é um terrivelmente evangélico. O presidente Bolsonaro falou que ele quer ter um ministro terrivelmente evangélico. O senhor se considera... O que eu penso é que essa fé religiosa que tem o protestante, tem o católico, ela não pode ser fator de influência na tomada de decisão. O André Mendonça, para quem não sabe, ele já tem as suas amizades. E não são as amizades terrivelmente evangélicas do Bolsonaro. O André Mendonça não é amigo do Silas Malafaia, até onde eu sei, do R.R. Soares, ou do Valdomiro Santiago, dessa turma do Edir Macedo, não. O André Mendonça tem aqui os seus amigos bem definidos. O senhor Gilmar Mendes e o Dias Toffoli também são próximos do André Mendonça. Figuras como Alexandre de Moraes. E esse livro que está nas mãos do Dias Toffoli, inclusive eu vou ler, eu leio de tudo. E esse livro eu vou tentar ler. Se chama Democracia e Sistema de Justiça. Esse livro foi escrito por André Mendonça, que foi indicado do Bolsonaro para o STF, é o nome que a gente tem. E o André Mendonça escreveu esse livro em homenagem ao Dias Toffoli. E o que acontece com o senhor Augusto Aras? A gente pode esperar o pior por Augusto Aras se ele não decidir contra o Bolsonaro. Porque nas mãos do Augusto Aras tem uma bomba chamada CPI. Quando a CPI encerrar, as investigações vão parar na Procuradoria-Geral da República e caberá ao Augusto Aras enviar ou não para o STF. O Augusto Aras, em sua última atitude, privou o Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro a respeito das investigações no caso Covaxin de superfaturamento e também da Cancino, e na última a gente teve lá aquele pedido de propina nas vacinas da AstraZeneca, $1 por dose, 2 bilhões de reais. Só que Augusto Aras não sabia da indicação do Bolsonaro para o STF e sonhava com uma cadeira no STF, é o sonho do Augusto Aras. E nesta terça-feira, dia 6 de julho, o Bolsonaro acabou com esse sonho do Aras e disse que o André Mendonça é o novo ministro do STF. Gente, o que o Aras tem em mãos é uma bomba, porque se ele não enviar a investigação do Bolsonaro pro STF, ele pode ser condenado porque na função de Procurador-Geral da República, ele é o que? Independente. O Ministério Público tem como chefe o Procurador-Geral da República. E o Ministério Público não é executivo, portanto não responde à presidência. E também não é legislativo, portanto não responde ao Congresso.
tampouco o Judiciário, portanto não responde ao STF. O Ministério Público é independente dos três poderes, é desvinculado. Logo, não pode trabalhar para nenhum dos três poderes. E o Aras, quando ele ajuda o Bolsonaro, a gente está falando de uma atitude do Aras que deveria ter acontecido para frear o número de mortes no Brasil. E eu vou deixar aqui para vocês, eu não gosto só de dizer o que eu penso e não apresentar a base disso tudo. Eu vou deixar para vocês o que diz o artigo 128 da Constituição Federal, que o Ministério Público abrange, o Ministério Público da União, que compreende o Federal, Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos dos Estados. Aqui a gente tem o Ministério Público na Constituição, vocês podem ler todo o artigo 128, eu inclusive recomendo isso, o exercício intelectual para vocês. E a gente vai para Decreto-Lei número 9.608, de 19 de agosto de 46, que dispõe sobre a organização do Ministério Público Federal e da outras providências. O sétimo artigo, que é bastante interessante, e eu não vou ler todo o artigo aqui com vocês, ele apresenta nos seus incisos as atribuições do Procurador-Geral. É um rol das atribuições do Procurador-Geral. A questão é que eu vou pedir para que vocês, com bastante calma, leiam por conta. Tentem entender do que se trata isso daqui. Porque é um exercício que a gente tem que fazer, um exercício intelectual. Não adianta eu ficar lendo aqui artigo, inciso por inciso, para tomar o tempo e tornar o vídeo cansativo. Não é meu interesse. O Procurador-Geral da República não pode atender o presidente. Logo, assumindo o próximo governo, se o Aras não fizer nada pro Bolsonaro, contra o Bolsonaro, não especificamente contra o Bolsonaro, não é uma questão de não gostar do Bolsonaro, é uma questão de seguir o direito. Se o Aras não seguir o que diz a letra da lei, o texto constitucional, e enviar as investigações do caso da Covaxin e da CanSino, da AstraZeneca, outros, das milhares de mortes que temos no Brasil, centenas de milhares, 525, caminhando para 530 mil, se isso o Aras não enxergar nada de incorreto, se o Aras não promover a ação pública em cima disso, no mínimo alguma coisa tem que acontecer, tem que ser decidida contra o Aras, na minha interpretação. Só não vai se o Aras continuar sendo o PGR do Bolsonaro. Ou seja, para o Aras não ser condenado depois do governo Bolsonaro, ou para ele não correr um risco altíssimo disso acontecer, ou o Bolsonaro continua na presidência, ou o Aras toma uma atitude, percebendo que não foi indicado por STF, que acabou a chance, porque acabou. O Bolsonaro não tem mais oportunidades de indicar ministros por STF. A última se foi hoje. Se o Bolsonaro não tem mais essas oportunidades e o Aras já percebeu que não vai por STF, porque o novo nome é do Centrão e não é o Aras, ou o Aras envia os casos do Bolsonaro por STF para não ser condenado posteriormente por ter contribuído para os crimes que aconteceram no governo Bolsonaro, ou o Aras, ele confia na reeleição do Bolsonaro. Só que, no segundo ponto, é impossível. Ou seja, a gente sabe que o Bolsonaro não vai ser reeleito, o Aras também sabe disso. No final das contas, ou o Aras contribui para a condenação do Bolsonaro, seguindo não uma ideologia da oposição contra o Bolsonaro, mas o texto constitucional é a letra da lei. Ou o Aras vai acabar numa situação muito complicada. E eu imagino o que vai pesar contra o Aras nos próximos governos. E não tem essa história de que o Aras, ele tá confiando na reeleição do Bolsonaro porque nem o mercado confia mais. O Infomoney mudou de lado. Na verdade, os veículos de imprensa do mercado financeiro mudaram de lado há bastante tempo, mas agora isso está explícito. E já publicou o seguinte, que o Lula vai vencer o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, segundo a última pesquisa do CNT-MDA. A matéria de base é da Reuters e os números são claros. O Lula, ele lidera com 41,3% no primeiro turno. O Bolsonaro tem 26%, tem metade do Lula. No eventual segundo turno, o Lula ganha do Bolsonaro por 53-33. Enfim, a gente sabe que o Lula vai ser provavelmente o próximo presidente. Isso daqui eu falo sem ideologia. Não é porque eu acredito que o Lula vai ser um bom presidente que eu fico acreditando só em pesquisas que dizem que o Lula vai ser o presidente. As últimas pesquisas dizem isso. Não é a minha vontade, é todas as pesquisas. Ninguém mais acredita que o Bolsonaro vai ser reeleito. O Aras não é um ignorante político. Ou ele inicia esse trabalho de derrubar o Bolsonaro, que não é um trabalho ideológico, é só enviar o que ele tem em mãos para o STF, ou o Aras vai pagar, vai ser punido junto com o Bolsonaro no futuro.
E também não existe aquela história de lealdade do Centrão com o Bolsonaro. Gente, o Centrão tem lealdade com alguém? Por favor. Então o Centrão não tem lealdade. O Aras eu espero que também não tenha. Porque alguma coisa o Aras vai ter que fazer. Ou ele vai acabar condenado como Bolsonaro. É isso. E pessoal, vamos ter uma transmissão ao vivo neste canal nesta terça-feira, dia 6 de julho, às 10 horas da noite. Participem. Vai começar às 10 horas e 5 minutos. 10 horas e 5 minutos da noite desta terça-feira. Se der tudo certo, a gente vai continuar com essas transmissões. A primeira delas teve quase 2.000 pessoas ao vivo. E com um detalhe, eu não estou exigindo superchat para responder dúvidas. Esse canal aqui não pede dinheiro de vocês, porque a gente tem outros meios de arrecadação. Como isso não acontece, a gente não pede o dinheiro, vai ter a nossa live às 10 horas e eu não vou exigir superchat para responder dúvidas. Eu vou responder as dúvidas que vocês apresentarem ao vivo, e é isso. Perfeito? Cuidem-se, a gente não saiu da pandemia ainda. Por favor, pessoal, tomem todos os cuidados necessários. Não custa nada usar máscara, passar álcool gel nas mãos. Cuidem-se, por favor. Eu fico preocupado com vocês, então se cuidem. Obrigado.